Opa, ô meu querido, Tudo bem, você tá Reverendo? bom? Tudo Você jóia. tá Pô, tô bonzão? olho cheio de É, lágrima aqui. Bonito esse é. tio, pô. Tudo jóia. Que Que bom, prazer meu enorme. queridão. Você Prazer tá aí, enorme. maior Santa Corja, viu? Maior Santa Corda. Aproveitei. É, Eu uso direto. que bom. Eu também, rapaz. Uso, Até porque é uso uma direto. delícia. Como essa estação ainda meio friozinho, É, já, esse moletom é além de perfeito. tudo, esse moletom, esse paninho do Cessé é uma delícia. Ele É agarra a demais. gente todinho, abraça, dá vontade de passar o dia com essas Dá mesmo. roupinhas aconchegantes, não é? E é Que bom engraçado, te tá? ver. O prazer Ah, é meu. E é engraçado o engraçado a quê? gente, a gente trabalhar assim agora. Eu sou É. advogado também, né? E eu tô, Aham. trabalho com roupa um pouco mais formal. Eu tô adorando ficar em home office com as minhas roupas, com as roupas que eu gosto de estar. Você é advogado, Tiago? Eu não Eu sou, sabia. sou reverendo, Como é que sou. cabe tanta coisa numa vida só, não é? Ah, outro dia eu assistia, Você... lógico, eu assisti a live do senhor com o Fábio Porchat. Aham. E é engraçado como a gente se identifica, lógico, eu identifico muito com você, com ele, e a gente vai agregando coisa para a gente mesmo. Nós somos muito irrequietos, né? A gente É. tem esse interesse pelo mundo, pelas coisas, e na hora que você vê, você Uhum. está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu lembro, É. o senhor falou isso muito do senhor, né? Numa época da sua vida É. que enchia de coisa seu menu Quase do 30 cotidiano. anos. Uma 30 doideira. anos alucinados, não é? Você vive Vi. 120, 140 anos em 30. É uma loucura. É E não legal. há Mas corpo, não há mente que suporte, né? é verdade. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e eu perguntei a ele o que ele andava fazendo. E ele está morando fora do Brasil. Aí ele me deu uma lista de coisas que ele estava fazendo. Aí eu olhei aquilo tudo e a gente estava conversando sobre saúde. E a minha e a dele, nós já trabalhamos juntos muitos anos, somos próximos, temos confiança um no outro e temos mais ou menos a mesma idade. E ele tem um monte de comorbidades semelhantes às minhas. Só que ele tem algumas mais graves, há mais tempo. E quando eu fui lembrando das comorbidades dele e vi aquela lista enorme de atividades, e depois eu falei isso sem contar com as comorbidades, né? E ele mencionou-as todas. Eu falei, olha só, como é que você acha que essas comorbidades vão conseguir sobreviver a esse trabalho nessa intensidade tão grande quanto você está vivendo? Você vai ter que decidir cortar aí, sei lá, um terço, A diabetes vai deixar ficar dois, cansada. vai deixar 2 terços fora, porque você está numa situação em que daqui para frente tudo trabalha contra a tua saúde, não é? E a gente tem que poder fazer aquilo que a gente consiga fazer com tranquilidade. Do contrário, você vai sendo consumido, a vela vai sendo queimada pelas duas pontas, né? Mas é Isso é legal. trágico. Hã? Mas é É legal, é legal assim, você divertido. está com que idade? 40, 41. 41. 41. Você é mais novo do que a maior parte dos meus filhos Não, homens, do que sem dúvida. todos eles. Do que o Ciro, do que o Davi, do que o William. Eles são mais velhos que você. Então, por enquanto, você está aí, nesse frenesi extraordinário. Mas como é que o advogado convive com o humorista e no dia a dia, no cotidiano? Que horas você advoga? O dia inteiro eu faço tudo. Na verdade, É, né? os marcheiros, que é o meu grupo, a gente age muito movido por notícia, né? E agora a gente está É, conectado o tempo inteiro, né, reverendo? Então, é. o E meu não falta impulso. notícia, né? Não falta notícia e elas são exóticas, né? A gente não tem só É, notícia. Acho que é. a coisa mais estranha desse momento nosso é o nível de exotismo das coisas, né? Porque é Uhum, completamente surreal como as pessoas acreditam em certas coisas. O senhor estava falando muito bem é, dessas pessoas que vivem sob a égide da beligerância, né? Como tem é, gente que acredita em algumas coisas, como tem gente que não é. percebe. Eu sou roteirista também.
Como tem gente que não percebe quando você é levado, quando constrói uma história e você é conduzido a acreditar uma coisa, passo a passo, e você não percebe que você está sendo manipulado por aquilo, né? Assim, um exemplo bobo, por exemplo, eu estava conversando com a Madeleine Lasco, que, aliás, adora o senhor também, gosta muito do senhor. Um beijo nela. Vou mandar. A gente estava falando, por exemplo, do o Eduardo Bolsonaro, só para não tem gente de não personalizar algumas coisas, né? Mas eu não sei se vocês perceberam que eles começaram a explorar vídeos de policiais pegando pessoas que estavam quebrando a quarentena e ele compartilhando. É muito estranho imaginar que um policial, no meio de uma abordagem agressiva, ele filme ele mesmo sendo agressivo. Eu acho estranho. Eu acho muito esquisito. Mas, sem dúvida nenhuma, esse fato ele serve para levar a gente a pensar em alguma coisa, a chegar a alguma conclusão. E a galera não percebe isso. É uma loucura. Isso eu acho muito esquisito. São as informações de um lado, no mesmo grupo, e no mesmo grupo a contra-informação. Exatamente. Para se ter sempre o argumento paralelo. Não, não é assim. Você não viu o que eu fiz, como eu postei? A valorização do policial impedindo a quebra da quarentena. Como é que você me acusa disso? Enquanto pública e explicitamente se fala exatamente o oposto. São dias de lógica primitiva, de natureza bíblica. Muito. Assim, você lê esses salmos, se eu sou pela paz, mas eles não são pela paz, e o que eu digo eles são contra, ao mesmo tempo eles mentem contra a minha percepção e o meu entendimento do que está acontecendo. É uma tentativa de fazer com que ninguém saiba, de fato, o que está acontecendo. Exatamente. E agora, como é muito primitivo, só pessoas muito primitivas são enganadas, né? Gente com um pouco mais de sofisticação enxerga o óbvio com uma clareza enorme. Agora o senhor falando as proporções bíblicas do que a gente está vivendo, né? Lembrei tanto do senhor outro dia, que teve um barulho no céu, e tem um depoimento do senhor, o senhor diz sobre as coisas estranhas que vão vir do céu, e eu acho que é um vídeo do senhor, é um podcast do senhor de 2018, e eu lembrei tanto, porque esses dias, junto com a pandemia, junto com essa loucura, vieram esses barulhos esquisitíssimos do céu, que alguns falam que são gases, não sei o quê, eu lembrei muito, de fato a gente está vivendo um período muito esquisito. De natureza apocalíptica em muitos aspectos, é claro, que a intensidade apocalíptica vai ser muito maior, mas a gente está fazendo aquela curva espiral crescente e manifestando dimensões apocalípticas da nossa própria geração, como frequentemente eu digo. Mas me diz uma coisa, como foi que você entrou no ambiente do humor? Você já devia ser um cara... Desespero. Desespero? Puro desespero. Arrumar um jeito de viver esse momento de forma diferente, de viver essa angústia, essa coisa estranha, nossa, de uma forma mais... aproveitar isso da melhor forma possível. E foi por isso que eu entrei no humor. Assim. Eu sou compositor, né? Eu sempre fui compositor, faz muito tempo que eu faço música, já fui diretor de escola de samba em São Paulo, tenho sambas no Carnaval de São Paulo, sou da aula de compositor da Mangueira, fiz a marchinha do Japonês da Federal, que foi uma música que batizou esse personagem aí do nosso cotidiano tragicômico policial. E foi por causa dessa marchinha que a gente começou a fazer músicas sobre notícias. E foi ela que também me propiciou conhecer pessoas maravilhosas, como o Boechat, o José Simão. A partir disso eu fiz música para muito humorista. Eu fiz música já para o Sérgio Malandro, para o Carioca, para o João Danica, para um monte de caras. E aí eu vi que eu tinha essa habilidade de não só de fazer música, mas fazer música de humor. Isso foi de quanto tempo para cá, Thiago? De música de humor foi em dezembro de 2015. Então foi mais ou menos recente. Foi com todo esse movimento de extravagâncias e exoticidades políticas. Né? Foi um período
pré-impeachment da Dilma, e foi no período que a Lava Jato começava a ganhar corpo de verdade e notoriedade. E a gente estava vivendo, e eu estava vivendo assim, um período de excitação mesmo, né? A gente não sabia o que era aquilo. As manifestações de 2013 junto, uma coisa totalmente nova para a minha geração, né? A geração, a geração anterior à minha viveu as diretas já. E eu fiz uma associação a isso, meio enganado, talvez, de que talvez fosse algo parecido, que fosse um ciclo de revisão da nossa democracia. Mas não era, não é? Estava profundamente ideologizado. Profundamente ideologizado. E aí eu fiquei totalmente convencido disso quando eu vi na Avenida Paulista o atual presidente subir num caminhão lá, no meio daquele negócio todo, e começar a discursar. E eu tinha um amigo que estava lá nas cabeças, querendo que eu dissesse alguma coisa em favor. Falei, desculpa, cara, isso já está totalmente definido, isso já está tomado, já está ideologizado. Eu não quero participar de nada assim que já venha com esse viés tão pronto. Não, foi só um oportunismo dele, a gente não tinha chamado nem nada disso. Eu falei, mas eu vou ver o oportunismo se repetir diversas outras vezes e vocês vão me dizer que foi oportunismo dele, quando na realidade vocês estão abrindo espaço para isso, que faz um movimento que podia ser tão rico, já nascer com uma certa degola na cabeça, tendente a ser manipulado e levado, como de fato foi, né? Foi. Não, a Lava Jato mesmo, quer dizer, a Lava Jato naquele momento trazia uma realidade completamente diferente da que a gente via, de poderosos indo presos, de recuperar dinheiro. Ninguém pode negar que isso aconteceu. Mas o dinheiro voltou, né? Voltou, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem o defeito de toda meia-verdade, que é de trazer uma meia-mentira. Né? Então, eu, no final das contas... Como diz o livro de Jó, eles besuntam a verdade com mentira. Acho essa expressão extraordinária. Extraordinária. Besuntam a verdade com mentira. Você não pode dizer que é tudo mentira, mas a verdade está tinturando, está sendo besuntada pela mentira. Uma contaminação. Torna tudo muito mais perigoso. Muito. E a mente simples e tola, como diz o Salmo 73, bebe a largos sorvos. Esse engano, como se estivesse consumindo a verdade. Sem dúvida. Porque o interessante, né, nessa contextualização é que a verdade ela não serve para afastar a mentira, essa meia-verdade. A mentira a verdade só serve para afirmar a mentira. Ela traz credibilidade para a mentira, né? É verdade. Mas enfim, mas foi isso, Reverendo. E como foi que você chegou lá no meu amigo Boechat? Aí, o que aconteceu? A gente fez essa marchinha do Japonês da Federal, numa quinta-feira. No dia seguinte, eu coloquei ela e eu sou amigo do Sérgio Tadeu, que é filho do Sérgio Malandro. Eu mandei para ele, ele falou, cara, morreu de rir, achou super engraçado. E aí ele colocou no Facebook do pai dele, foi uma explosão de views. No dia seguinte, eu tinha que ir para o Rio. Eu fui para o Rio às 6 horas da manhã, cheguei no Rio de Janeiro, minha caixa de correio do e-mail, porque eu tinha deixado o e-mail no vídeo, estava completamente lotada. Todo mundo queria falar comigo, todos os jornais do Brasil. Porque o Boechat tocou a música. Ele e o Zé Simão tocaram a marchinha. É quase que em primeira mão. Ele, depois a CBN, o Milton... E aí as pessoas acharam super engraçado, porque deve ter sido mesmo, né? Uma coisa tão séria, ter virado em tão pouco tempo o assunto carnavalesco, porque é meio alegórico mesmo, né? Um japonês policial prendendo um monte de gente importante, é uma alegoria. É muito engraçado, muito mesmo. E essa música batizou o Japonês da Federal, porque o Japonês da Federal, se as pessoas lembrarem, ele era o japonês bonzinho, do Delcídio Amaral. Nos áudios em que vazaram o Delcídio, ele era o japonês bonzinho.
E aí ele virou o Japonesa Federal. E essa música, foi uma loucura, porque a gente fez todos os programas de maior audiência do Brasil, do Fantástico ao Ratinho, saímos em todos, fomos capa da Wall Street Journal, a música saiu, não sei se existe outra música brasileira que foi capa da Wall Street Journal. A nossa foi. Então foi uma doideira. E a gente falou, o que a gente faz com isso? Vamos continuar fazendo? O quê? Como? Então vamos usar como inspiração o nosso cotidiano político que estava super efervescente. E desde então não parou. E isso é uma agonia, de fato, porque eu gostaria muito de conseguir descansar um dia ou outro. Eu fico impressionado, porque eu sigo vocês e todo dia tem 4, 5, 6, uma quantidade enorme de coisas. Acaba de acontecer a notícia, eu olho o Instagram de vocês, meia hora, uma hora depois, já tem uma caricatura engraçadíssima, contando a história toda com uma imagem, ou com uma música, com alguma coisa assim, de modo que eu morro de rir. Obrigado. Para mim é uma grande diversão. Tem gente que não consegue se divertir com aquilo que seja pilhéria contra o seu candidato, o objeto do seu fanatismo. Então, geralmente, fanático é totalmente mal-humorado. Ficam com raiva de tudo, zangados, tudo é pessoal. Eles não conseguem nem ver que o cara que eles gostam, embora ninguém consiga entender por que eles gostam, no entanto, imensamente engraçado se você só se abstrair e olhar os movimentos da figura, até as caras da figura. Ontem eu vi um post que vocês fizeram, dele com e eu falei, meu Deus, que momento de foto. Que momento. Que congelada precisa. Gabriela Biló fez aquela foto. É uma fotógrafa maravilhosa aí de Brasília. Ela tirou essa foto, ela é sensacional. Perfeita. Fala mais do que 1000 discursos a respeito do que está acontecendo. O cara possuído por várias doenças, né? O cara com a cara inchada de gripado, com tosse, com raiva, com excitado por aquele povo maluco, gritando, né? Uma gente que até fiz uma brincadeira, uma provocação, dizendo que se essas pessoas são consideradas cristãos de verdade, é um convite a ser ateu, né? Eu adorei a sua frase lá. Uma frase lapidar. Porque maravilhosa. Os caras vão para frente de um hospital buzinar. Não é possível. Não é possível que alguém consiga imaginar que está fazendo alguma coisa próxima do bem, boa, indo buzinar na frente de um hospital onde tem gente doente, internada, morrendo, lutando para viver. Uma doideira. Mas eu achei a frase espetacular. Se todos esses aí são cristãos, então é um convite ao ateísmo total. E foi o que aconteceu no curso da história. Foi esse engajamento dos cristãos com aquilo que ninguém de bom senso, de razoabilidade e de capacidade de ponderação sábia sobre a vida podia compreender, e eles insistiram. Conclusão, foram essas ações que provocaram e que criaram as grandes manifestações ateias, ditas ateias, porque esses ateus estão se insubordinando, se insurgindo contra aquilo que eu, como crente, também me levanto, dizendo isso é inaceitável. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Aí quem quer que olhe aquilo de longe, diz, não dá para acolher isso, não é possível. E aí, quando vêm os líderes religiosos cada vez mais intensamente defendendo uma coisa daquela natureza anti-humana, anti-vida, anticristo, no sentido do que o Evangelho ensina que Jesus pede de nós, o que vai gerando no coração daqueles que observam com esse olhar é uma descrença total. É uma vontade enorme de ficar distante. Isso carrega um preconceito, assim, converso ao senhor antes de conhecê-lo,
eu tinha um preconceito muito grande mesmo com esse universo evangélico. Eu parei de beber e de usar droga, de tudo, faz 4 anos. Não faço mais, não tomo um copo de vinho mais. Por decidir, por conta de coisas... Enfim, é uma coisa que magoa muita gente e eu percebi que era melhor para mim fazer isso. E inevitavelmente, eu dei uma passada no começo para buscar algum tipo de elemento para contribuir com essa minha busca de viver sóbrio. E óbvio que eu passei por algumas instâncias da igreja evangélica também, como da católica. Eu falei, vou ver religião, de repente isso me ajuda. E eu fiquei morrendo de medo de me escravizar por isso. E achar que essa era a solução para eu parar. Então eu parei, eu também não parei de procurar religião. E eu voltei a procurar religião quando eu vi um vídeo do senhor, que eu até agradeço, toda vez que eu encontro o senhor, eu agradeço o senhor por ele. É um vídeo sobre pensamento obsessivo, que eu tinha muito pensamento obsessivo. E que aquilo foi libertador para mim. Todo mundo que está passando por uma angústia parecida, eu recomendo assistir. É um vídeo que o senhor fala de pensamento obsessivo e aquilo caiu como uma luva. Comecei a acompanhar o senhor, comecei a compreender tudo de outra forma, de verdade. Assim, desculpa estar falando isso, eu sei que talvez nem fosse esse o intuito meu Deus, da nossa essa é a verdade da sua história e da sua transformação de consciência. Quando o senhor fala de ativação, foi exatamente isso. E eu realmente me senti ativado por essa história e percebi o quanto eu era cristão. O quanto eu acreditava no evangelho, o quanto eu acreditava nas missões. Sem saber, né? É só porque você desgostava tanto das esquisitices e das exoticidades e das loucuras que você achava que você era um ateu, um descrente. Sei lá o que Na hora que você começou a ouvir o evangelho, aí você foi dizendo, uau, eu tenho tudo a ver com isso, isso aqui tem tudo a ver comigo, nisso aqui eu acredito. Nisto aqui e por isto aqui eu estou disposto a viver. E aí vai mudando tudo na compreensão da gente. Muda tudo. E aí tem 2 coisas que eu acho que são, assim, uma ruim, uma angustiante, que é essa que eu até queria falar para o senhor hoje, e a outra que é boa, que a partir dele, e eu vejo que talvez a mecânica da nossa linguagem hoje esteja equivocada, porque eu acho que a gente tem muito mais afinidade com as pessoas do que a gente imagina também, como eu tinha com o evangelho sem saber. Então, por exemplo, quando eu falo com alguém que é seguidor do Bolsonaro, qual é a primeira coisa que o cara fala? Eu sou anticorrupção. Eu também sou. Eu não sou a favor da corrupção. Você é a favor de tortura? O cara vai falar, não, eu não sou a favor. Então, se a gente buscar de outra forma, com outra linguagem, mecanismo de estabelecimento, de afinidade com as pessoas, eu acho que pode ser uma saída, pelo menos um reencontro, para a gente conseguir conviver de novo, que é uma coisa que a gente não consegue mais viver, que é uma loucura isso, né? Mas voltando sobre essa... E agora a angústia minha. A minha angústia é o quê? Depois de ativado, depois de ver isso tudo, a beleza disso tudo, eu estou sendo tomado pela raiva. E isso está me culpando, eu estou me sentindo culpado por isso. Pessoas que eu tinha convivência... Pela indignação. A minha indignação com a ignorância, com a falta de empatia, de carinho com o próximo, de conseguir entender a realidade, de conseguir interpretar as coisas. A ignorância e a estupidez, olha que contrassenso, né? Depois de ser ativado por uma coisa tão bonita, tão legal, eu estou sendo tomado por uma raiva no mesmo momento, no mesmo ambiente. Isso tem me deixado muito agoniado. Sei, mas é mais ou menos impossível que não seja assim, né? Quando você é tomado pela consciência e pela luz da verdade no Evangelho, e sobretudo o Evangelho é acerca de tratos humanos, respeitos, reverência para com o próximo, buscar a paz e não a guerra, como a gente leu o Salmo aqui, encontrar os centros e pontos de convergência, ao invés de exacerbar as divergências, e a gente se esforça nessa direção, faz tudo que pode, mas vê que o espírito é só de antagonismo, e chega momentos que você diz, não, daqui não vai passar.
já se atingiu o topo, já se chegou ao teto da idiotice. Não é possível que isso não tenha teto. Aí você vai descobrindo que não tem teto. Vai sempre ficando maior. Há uma volúpia pela sandice, pela loucura. E aí você assiste impotente. Tem um lado seu cheio de vontade de que o bem se manifeste, você não quer nem saber quem é o promotor dele. Porque quem de fato ama o que é bom, não quer saber quem é o promotor de qualquer que seja o bem, desde que ele alcance todas as pessoas que precisam. Mas você não tem nem essa consolação. Você não vê as pessoas serem alcançadas. Todos os que se engajam são todos os que não precisam de ajuda, são todos aqueles que, pela indiferença, se tornaram meio sociopatas, não sentem a dor do próximo, não se importam, não se condoem, são capazes de fazer o que seja totalmente antagônico ao sentido da preservação da vida só por interesses de ideologia pessoal inexplicável. Se você pedir uma explicação, a conta não fecha. Eles vão falando sobre aquilo até que vão deixando aqueles gaps onde não há conexão lógica nenhuma. Eu já experimentei diversas vezes tentar dizer, me faz crer nisto. E o cara vai, ele tem pedaços de argumento e lacunas de mentira, amarrando os argumentos razoáveis, são todos amarrados pela irrazoabilidade de mentira. Então, depois fecha um sistema, como a gente disse antes, de verdades besuntadas de mentira. E aí isso gera uma angústia muito grande no coração que está sincero na parada, que está querendo ver o que seja melhor para todos, e não para um grupo específico que não tem um compromisso ideológico com lado nenhum. Eu, por exemplo, não tenho nenhum compromisso ideológico com lado nenhum dessa história. O que quer que promova o bem, eu sou pela paz. Se promover melhor distribuição, eu sou pela paz. Se promover melhor acolhimento humano, eu sou pela paz. Se promover o abraço fraterno e a diminuição dos abismos de separação, eu sou pela paz. E aí você começa a ser julgado e eles começam a atribuir a você ideologias em relação àquilo que você pratica por convicção de fé. Eles interpretam você como sendo um ente ideológico, quando na realidade a sua ideologia é exclusivamente a da prática simples do Evangelho de Jesus e não tem nada a ver com qualquer outra coisa. No meu caso, por exemplo, o governo anterior, que queria ficar 22 anos, o projeto de poder original era esse, eles mesmos me disseram no meu gabinete, em 1998, não, nosso projeto é pelo menos 22 anos. Ficaram lá uns 14. Já foi o bastante para criar na alma nacional esse repúdio terrível. De tal modo que aquele que veio posteriormente foi eleito pelo ódio e pelo repúdio que se tinha por aqueles que estavam sendo tirados e até sofrendo impeachment, de modo que o maior cabo eleitoral de quem se elegeu foi o ódio de determinados segmentos sociais em relação àqueles que se conseguiu tirar então do poder. E aí se foi para uma outra polarização radical de um outro tipo e, numa certa medida, mais louca ainda, na perspectiva do que a gente possa chamar de equilíbrio humano básico, nós fomos para um ponto extremo de loucura. E eu bati no grupo anterior, bati, mas bati regularmente. Hoje em dia é tão simples, é só escrever Caio e Lula no Google, no YouTube. Você vai ver as dezenas de falas, né? Por outro lado,
quando a alternativa passou a ser o atual presidente, eu também falei, vocês estão loucos. Estão loucos, gente. Na mesma intensidade com a qual eu não quero aquilo, eu também não quero isso, porque vocês podem estar conhecendo isso agora. Mas eu conheço isso desde 83, no Rio de Janeiro, e não houve mudança. A pessoa é coerente com ela própria. E ela não muda, ela é incapaz de mudar, ela vai ser ela até o fim. E vai chegar um dia em que vocês vão me compreender, mas vai demorar muito. Até lá eu só apanhei e apanho, como se eu tivesse alguma coisa pessoal. Eu não tenho nada pessoal, eu tenho uma tristeza, uma indignação pessoal com a loucura que se está fazendo em nome da credulidade de um povo que, por exemplo, no coronavírus a gente está vendo qual é a consciência que esse povo tem. E como Deus nos salve, porque se acontecer aqui a metade do contágio do que aconteceu, por exemplo, na Itália, a gente vai ter uma catástrofe. A minha terra, Manaus, no Amazonas, já está entrando num processo de italianização do Covid lá. Está crescendo e a tendência é que nessa semana e na próxima fique uma coisa extraordinariamente terrível. Incontrolável. Incontrolável. Mas se você tiver uma opinião de bom senso, que não seja de acordo com a cartilha ideológica dessas pessoas, do outro grupo ou desse grupo, de qualquer grupo fanaticamente ideologizado, eles passam a te odiar na mesma hora. Bom, a gente passou por isso, né, Reveno? Porque quer queira ou quer não, a gente, quando surgiu, nós criamos sem querer, de forma totalmente involuntária, um símbolo reacionário. Que o japonês da Federal imediatamente estava prendendo petistas, prendendo pessoas ligadas ao governo. Então a gente ficou super estigmatizado e a gente perdeu esse... Essa é uma das dificuldades que a gente tem até para construir público, porque nós pegamos no pé, fizemos piada, como a gente faz piada de notícia, quem estava no noticiário era o governo Dilma. A gente fazia piada e músicas, a maioria delas, com esses personagens. Depois a gente fez com o Temer e agora a gente faz com o Bolsonaro. Então todo mundo odeia a gente, o que eu acho muito legal. E quem tinha dado esse toque pra gente foi o Boechat. Foi o Boechat. Uma vez eu mandei uma música pro Boechat, porque depois que a gente ficou amigo, o Boechat me mandou um e-mail, depois da música do japonês. Falou, cara, eu nem sei se podia, usei sua música, tudo bem. Falei, pô, pelo amor de Deus, cara, só de estar falando com o Boechat, e a gente ficou amigo. E aí ele falou, me manda quando você fizer a música. Eu falei, tá bom. Aí comecei a mandar, eles usavam algumas, ele e o Zé Simão usavam algumas, outras não. Mas aí uma vez eu mandei uma do como é que chama aquele ator, o cara que cuspiu numa mulher num restaurante japonês, esqueci, José de Abreu. Sim, isso. E aí eu falo, porque o José de Abreu, em algum momento, ele falou, eu sou do PT mesmo e tal, e eu coloquei esse trecho na música. E o Boechat me respondeu um e-mail, assim, que qualquer dia eu vou mandar para o senhor, eu não fico expondo, porque não tem nada a ver expor uma conversa que eu tive com ele para público. Parece até que eu quero valorizar alguma outra coisa que não é a intenção. Mas ele me falou, ele me deu uma aula sobre o que estava acontecendo no Brasil e ele deu um toque para a gente. Ele falou, olha, vocês não caiam nessa bobagem, nessa coisa sedutora de ficar de um lado, porque isso é irreversível. E é verdade, né? A gente está vendo o Dória agora, por ter feito o Bolsodória, ele está ferrado dos dois lados, né? E ele falou isso pra gente. E aí a gente, realmente, assim, não era a intenção, a gente nunca participou, apesar de ter recebido vários convites, nunca participamos dessas esparrelas, dessas manifestações aí, que era óbvio que era muito perceptível que aquilo ia ser usado para alguma coisa, como foi mesmo. E a gente não participou nem de um lado nem de outro. Porque depois a gente começou a zoar o Temer, e aí que eu era fascista, para o PT a gente era fascista, quando zoava o Lula, a Dilma e o PT, e agora a gente é comunista porque zoou o Bolsonaro, então sou um fascismo comunista aí. Mas é engraçado isso. A gente, o senhor estava falando de uma coisa... Você mudou de lado sem sair do lugar, né? Sem sair do lugar. Mas o senhor estava falando uma coisa que eu acho muito interessante. O nosso impulso social hoje é todo movido por rancor.
Então, quando a gente perdeu, quando perde uma eleição, o Aécio mobiliza o rancor do resto da sociedade contra a Dilma. Quando a Dilma caiu, essa outra parte que move o rancor contra moveu contra o Temer. Aí esse outro pessoal que entrou agora move o rancor e o ranço contra a política, apesar do cara ser político, é isso que eu não entendo. Apesar do cara ter 30 anos, os filhos inteiros, tudo lá eleito, a vida inteira vivendo da máquina pública, do dinheiro público, empregando parentes, não sei o quê, o cara não é político. Bom, e aí, mas é sempre movido pelo rancor. A gente não tem, o Brasil não tem nenhum tipo de projeto. E sabe comum. o que mais me espanta? É que na falta de uma oposição, porque essa é uma coisa extraordinária, eles estão vivendo sem oposição. Total. Então, na falta de uma oposição, a oposição está toda desmobilizada, silenciosa, o presidente da Câmara está empenhado em entrar para a história como uma espécie de primeiro-ministro Tabajara, ou seja, que apesar da loucura presidencial, ele conseguiu não deixar isso se caotizar. A mesma coisa com Alcolumbre, com vários outros, que vão tentando criar uma história na qual eles digam, olha, se a gente conseguiu atravessar o caos, foi porque atrás do timoneiro enlouquecido havia algumas pessoas puxando o navio em direções mínimas de navegabilidade e tudo mais. Então, agora, você fica vendo isso tudo, procurando aonde estão os adversários. Aí o adversário é a imprensa, que virou uma espécie de partido político. E a imprensa é um partido político contra o qual ele se insurge. Se não falar bem dele, é inimigo visceral. Claro. Aí você fica vendo quem são os outros inimigos. Está todo mundo quieto. Eu nunca vi o PT tão quieto. Eu nunca vi as forças chamadas de antagonismo ideológico tão quietas. Outro dia, no meio de uma confusão dessa, eu fiz um teste. Eu mandei um texto para uns 4 ou 5 conhecidos meus que são de uma linha antagonista, dizendo, escuta, como é que fica isso? Isso aqui é um negócio absurdo demais. A resposta de todos foi a mesma para mim. Não, a gente não pode fazer nada, porque se a gente confrontar e disser que isso está totalmente errado, ele vai transformar a nossa afirmação de confrontação dele em algo que cai sobre nós. Ou seja, eles estão com medo de confrontar o erro e aquilo virar uma máquina nas redes sociais contra o indivíduo. Então está todo mundo com uma palavra que é muito comum no Rio, está todo mundo com cagaço, essa é que é a palavra. Mas aí acontece uma outra coisa. Se eu pudesse até te dar uma ideia, se eu fosse fazer um filme do que está acontecendo, um filme tipo do Recruta Zero, de uma figura assim, é um cara dando soco em si mesmo o dia inteiro, dando canelada na ponta de uma faca, batendo numa garrafa afiada, se esbofeteando, quebrando os dentes e dizendo, olha o que estão fazendo comigo, olha o que estão fazendo comigo, porque não tem nada além dele fazendo isso contra ele próprio. Mas a vocação, eu acho que a vocação, porque eu já fui muito chamado de fascista nessa época que a gente zoava o PT, né? E isso ficou meio suspenso, assim, para mim, falar o que é o fascismo de verdade, não o fascismo clássico italiano, lá do Mussolini, mas o que é esse neofascismo, né? E com o Newton Canito, que a gente tem até um edital agora, aproveitar os amigos que estão assistindo, os amigos e amigas que estão assistindo, quem tiver, depois eu posso até passar o link, a gente está abrindo um editalzinho para escolher histórias para unir o Brasil. São histórias que as pessoas vão escrever, argumentos, tem uma premiação em dinheiro, pode chegar até 60 mil reais para desenvolver essa série ou esse filme com histórias para unir o Brasil. E a gente estava falando qual é o significado desse neofascismo, né?
Por que que essas pessoas fazem isso? Porque elas não têm outra opção. Elas precisam trazer a gente, nós que somos de paz. Apesar de eu já ter brigado muito na vida, já ter feito muita coisa, eu sou um cara de paz. Hoje, mais ainda, velho, com 2 filhas para criar, não quero briga com ninguém. Mas por que que eles trazem a gente? Porque a única opção deles é o combate. Porque eles não têm outra saída. Porque eles são incompetentes, porque são burros mesmo. São malvados, não são pessoas boas. E a única opção que resta para as pessoas são trazer pessoas boas para esse ambiente. Então faz sentido essas pessoas falarem que não querem combater agora, porque é exatamente a intenção deles, de trazer gente boa para esse contexto. Eu acho que faz sentido, sim. Sabe, eu acho que a inteligência emocional, política, os políticos velhos falam uma coisa que é verdade. Política não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então eu acho que essa pressa, nossa angústia de resolver rápido, pode ser pior pra gente. Tem que ir com calma. Acho que dá corda pra esses caras mesmo. Tem o limite, né? Tem o limite da gente morrer, né? Tem esse limite, né? De morrer todo mundo, né? O limite é, de fato, começarem a querer praticar o que estão dizendo e de maneira fugidia, mas dizem, não é? Então o ambiente está todo cheio de flâmulas de um determinado pedido, de declarações ideológicas. Aí o cara vai e diz, olha, eu acredito em vocês. E reduz a democracia àquele grupo mínimo ali, nitidamente pré-organizado. Claro. E para completar isso, no dia seguinte, para tentar melhorar essa loucura, o cara conclui dizendo a Constituição sou eu. Claro. E isso é porque ele ama a democracia. A democracia para ele é tudo quanto diga respeito ao interesse fanático dele e do grupo dele. O mundo inteiro fora daquilo ali é antidemocrático. Só é democrático quem se junta àquela tribo fanática, aquele grupo fanático e que se entrega de maneira desvairada àquelas práticas sem nenhum senso crítico. Né? Os fracassados se organizaram. Triste. Agora a gente tem muita culpa nisso, eu acho. Eu acho que até também discuti isso uma vez com o Newton, a gente evoluiu demais, reverendo, e a gente deixou muita gente para trás. A gente achou que a gente evoluiu, não que a gente evoluiu de verdade. O mundo mudou, nós somos mais plurais, tem que aceitar porque é assim mesmo. Mas isso é um pequeno segmento da sociedade que deu alguma evoluída cognitiva e de compreensão. A grande maioria, meu Deus, quem não tem educação, quem não tem acesso mínimo às coisas que trazem dignidades de natureza basais, né? Essencial para as pessoas, não tem como desenvolver nenhum espírito reflexivo. São pessoas que vão vivendo de maneira instintual, primitiva, animal, predatória, cheios desse espírito da beligerância, e ouvem um discurso da mesma natureza que reforça a angústia deles. Então isso vai adiante. Mesmo aqueles que, estando nesse ambiente, são pessoas de um nível financeiro mais elevado, mas não são pessoas de nível intelectual e acadêmico mais elevado. É gente que tem grana e é pobre de mente, de espírito, de compreensão, totalmente emburrecidos, sem conhecimento de nada, fazendo, como Paulo diz, asseverações fortíssimas, acerca das quais eles não entendem coisa nenhuma, é o que diz o apóstolo Paulo. É isso Mas, mesmo. meu irmão, me diga uma coisa, qual é a área do direito que você pratica? Eu trabalho com... Hoje eu sou assessor de uma fundação aqui em São Paulo, da FAPESP. Trabalho com pesquisa científica. Então eu trabalho, eu sou advogado, trabalhei muito tempo com contencioso lá, e hoje eu trabalho nessa parte de consultiva dos projetos científicos, tudo que tem algum tipo de relação jurídica. Então eu trabalho muito próximo da ciência. Ou das pessoas que fazem. Bom. Eu não faço, mas eu trabalho perto de gente muito inteligente.
E, assim, eu acho que é muito, muito legal e tal. E a minha esperança dentro desse momento do Covid e do Corona é que a gente recobre uma coisa que que o brasileiro buscava mesmo. E eu acho que até o Mandetta, não que eu acho que existam heróis, porque não existe herói nenhum. Mandetta, ele foi alçado a herói nacional só por ser razoável, né? Só por fazer o... né? Foi o vazio que o entronizou. Exatamente. Mas a gente, sem perceber, a gente recobrou uma coisa que o brasileiro sentia muita falta e todo mundo falava, que a gente não tinha mais autoridade, porque a gente confunde autoridade com autoritarismo, que é inclusive o que propõe o Bolsonaro. E a gente recobrou a confiança nas autoridades médicas, nas autoridades científicas, e eu tenho uma esperança que a nossa mudança, depois do Covid, porque apesar de toda a intenção de dizer que acabou, que está passando, tal, nem começou. Nem começaram as consequências biológicas e nem não econômicas. Começaram. Não começaram nas duas. Quando a gente sair disso, tomara que essas autoridades de verdade, de direito, elas se sobreponham aos idiotas que acham que autoritarismo é autoridade. Meu irmão, olha só, que prazer. Prazer é enorme. Meu, tá doido? Eu fico muito feliz. Toda vez que eu estou em São Paulo, em algum lugar, você está sempre lá. Meu coração fica feliz, fica alegre. E você é uma das fontes de diversão que eu tenho todos os dias. Eu entro lá no Instagram, direto nos marcheiros. Obrigado. Os marcheiros. Os marcheiros estão lá. E aí eu me divirto muito, porque eu me divertia antes quando eram outros atores. Não tem nada a ver com implicância em relação a um determinado grupo. Aonde a exoticidade, a palhaçada se manifesta, a graça e a comédia e o riso estão presentes, né? É possível fazer piada na situação, é possível fazer piada em favor daquele que está no poder, ou piada é quase sempre algo que acontece pela exoticidade da manifestação do poder? Eu acho que a gente tem que ser, eu acho que o humorista ele tem que ser fiel à piada e não aos personagens. Eu acho que não existe, não é que não existe. Se for engraçado, se você conseguir fazer alguma coisa engraçada e aquilo favoreça alguém, também não tem problema nenhum, desde que a piada seja a prioridade. Pelo menos é isso que eu vejo. Eu acho muito chato quando a gente imagina que exista um viés ideológico para piada, para humorista. Eu acho um grande desperdício de existência do humor. Para mim não é comédia, é propaganda. Propaganda irreverente, não é piada. É uma propaganda pessoal com irreverência. Se vou assistir alguém cuja proposta é fazer piada, brincadeira da realidade, eu vou disposto a rir até do meu pai e da minha mãe. E não tem... Eu vou disposto a rir de mim. Eu já estive em lugares onde eu fui objeto de piadas, onde eu fui construído como caricatura, e eu morri de rir da caricatura que fizeram de mim. É que eu acho que essa é uma premissa do humorista. A provocação cômica, ela vai voltar inevitavelmente para você. Se você não estiver preparado, se você não conseguir fazer piada sobre você, sobre suas angústias, sobre seus defeitos, sobre seus medos, suas inseguranças, você não vai conseguir fazer de ninguém. Você só vai conseguir agredir o outro. Se você não conseguir tirar sarro, porque quando você tira sarro de você, você acha a medida. Você acha a medida do engraçado e não do se humilhar e não de virar uma autopiedade. É um princípio do evangelho, né? A piada que você quer fazer sobre os outros seja aquela que você admite com certa tranquilidade a respeito de você mesmo. Então é isso, você tira a medida a partir de você. Claro. E que é para não perder a referência, como alguns comediantes perdem e fazem coisas bárbaras e absurdas e depois ficam tentando retirar, mas já é tarde demais, não é? Agora, quando foram ditas e palavras.
Mas quando acontece isso, também tem uma coisa que chama pedir desculpa, que não faz mal nenhum, que eu acho que essa é uma bandeira que os humoristas têm, como se fosse muito importante você manter uma coisa de forma irreversível só porque você mora no ambiente do humor da comédia. Se você ofender alguém, se você magoar alguém, pede desculpa. Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Se não deixa Quem de ser mais vai estar engraçado. comigo aqui esses dias é o Fábio Rabin. Adoro. Né? Eu estive com ele antes do carnaval. Porque a minha escola de samba, o Fábio é São Paulino, a escola de samba que eu era diretor, que eu tenho muita relação, é com a Dragões da Real. E a gente falou dos Doutores da Alegria esse ano, no carnaval. E o Fábio está passando por uma dificuldade com a esposa dele, passando por um tratamento de câncer, né? Tá indo muito bem, ao que tudo indica. Mas eu fui presenteá-lo aqui num show em Campinas, exatamente dizer para ele que ele era um dos embaixadores do nosso enredo, mesmo sem saber. Que apesar de todas as dificuldades, continua trabalhando, continua divertindo as pessoas, fazendo as pessoas rirem. Que bom. E foi muito legal. O Fábio é um cara incrível. Puta, cara sensacional. Nesses próximos dias nós estaremos juntos aqui. Eu espero que muita gente venha. Meu querido, olha, que prazer ter você nessa manhã. Muita paz, obrigado, muita alegria. Obrigado por todo o seu carinho que você manifesta de tantas formas diferentes. Grande beijo para você e para sua casa. Beijão pro senhor. O senhor também. Obrigado, Tiagão. E vocês, meus amigos, cheguem lá nos Marcheiros, no Instagram. Obrigado. Tô sentindo falta das nossas aulas de sexta-feira lá em São Paulo. Lá na PUC. Agora só depois do Corona, né? Deixa o Coronga passar. Deixa passar que a gente recomeça, ainda temos mais várias aulas pela frente. Aquela foi só a primeira, tem muita coisa esperando. Mas Queridão, elas muito obrigado. aguçaram muita coisa. Um beijão, reverendo. Amém. Que beleza. Deus te abençoe. Tá chegando. Bom dia. Bom dia, Caião. Tudo bem, meu irmão? Bom demais. Eu hoje estou meio churriado. Por quê, meu querido? Sim, eu tô com a garganta doída de tanto falar. Faz um mês e pouco que eu não paro de falar de manhã, de tarde, de noite. Eu sei. O povo não acompanha as tardes, mas as tardes demandam muito de mim no Zoom íntimo, com o Caio, e são conversas e elas estão ficando cada vez mais profundas, mais viscerais. As pessoas estão aqui comigo, eu fico 2h30 com aquele grupo ouvindo e respondendo. Até por falar nisso, quem quiser entrar no Zoom íntimo pode entrar a qualquer hora. Dá pra você, não precisa esperar a segunda que vem, não. Pode entrar no meio da semana e completando o seu ciclo de semana, até do meio de uma semana para outra, você pode continuar. Mas tem que entrar aí no portal caiofabio.net, onde está escrito Zoom íntimo com o Caio. Aí você se matricula, entra, está fazendo muito bem. Os testemunhos que nós temos ouvido são maravilhosos. Está aí, Zoom íntimo. E está sendo muito bom, mesmo. Surpreendentemente melhor do que eu jamais imaginei. Eu sabia que ia ser legal, eu só não pensei que ia ficar tão bom quanto ficou. E dia a dia, tarde a tarde, vai ficando melhor. As pessoas ficam mais livres, mais desenvoltas, mais abertas, mais francas. E o que a gente vai conseguindo realizar e ver acontecer no coração das pessoas é maravilhoso. Tem muita gente dando testemunho de coisas lindas acontecendo nas vidas delas. Então, você que está aqui comigo, agora, ao vivo, entre lá. E você que vai assistir logo mais, muita gente vai assistir ainda, milhares e milhares vão assistir. Quando ouvir essa informação, entre lá no portal Caio Fábio, no Zoom íntimo. E aí, Braulinho, além do Zoom íntimo, os meninos aqui da Vem VTV precisam comer, beber e vestir, não é? É isso aí. É só clicar aqui no portal caiofabio.net. Suas esposas, aqui, ó. Suas familhinhas. E a gente teve que parar tudo por minha causa. Eu é que sou
o cara das comorbidades e do perigo, eles são jovens. E seria até fácil estabelecer determinadas medidas de distanciamento social, mas é que comigo isso não existe, eu tenho que estar de fato separado. Mas e aí, nas contribuições, nesse link, que o Braulio vai explicar o que é que você tem que fazer? É só entrar no caifai.net, né? Eu já estou aqui no computador, pode ser pelo celular também, ok? Entrou no caifai.net, clicou aqui, ó, no menu contribuição. Quando você clica em contribuição, aparece a verdinha aqui, que é uma página intermediária. Quando você clica aqui, aparecem as quatro opções para você contribuir. A primeira delas é o depósito ou transferência bancária. Você tem duas contas disponíveis, o Banco Santander, o Banco do Brasil. Você clica nessa bolinha aqui, ó, que está aqui, e você clica em continuar. Entre aí e ajude-nos. Abaixo você tem os cartões de crédito. Todas as bandeiras disponíveis. Isso. Você pode fazer uma contribuição mensal. Por exemplo, eu vou ajudar até o final do coronavírus. Então você bota lá. Ó. Você estipula aí qual que é o final que você acha que vai ter, quando é que vai acabar e coloca. Ou então você pode fazer uma contribuição única. Quero ajudar com o que eu tenho agora. Clica aqui na bolinha, clica em continuar, tá lá dentro. Abaixo você tem o PayPal, o PagSeguro, tá? O PagSeguro, para quem já conhece o produto, né? Seguro, você coloca a tua senha, o teu login, já está lá dentro. O PagSeguro é rapidinho, porque já está lá logado. Abaixo você tem o PayPal. Quem não mora no Brasil vai ter que usar esse sistema, única e exclusivamente. Clica na bolinha, continuar, está lá no PayPal. E é rapidinho, tempo de operação, 3 minutos, e você colabora imediatamente. É assim que funciona. Boa. Braulinho. Sim, meu amado. Eu iria agora pedir para você me fazer uma ou duas perguntas para eu responder, mas de fato eu estou sem condições físicas. Eu estou vendo. A minha garganta está queimando, a minha cabeça está doendo, não tem nada a ver com Covid, e isso é uma outra causa, uma outra razão, eu sei qual é, e é aquela moleza do resfriado clássico. Tentando me pegar, mas eu estou me defendendo com vitaminas e com o que pode levantar a minha imunidade. E eu sei que daqui a mais uns poucos dias eu não vou estar sentindo mais absolutamente nada. Mas como eu terei uma tarde inteira atendendo pessoas no Zoom íntimo, eu vou pedir para a gente parar agora e aí a gente volta amanhã. Tá. E a gente volta amanhã, nosso horário vai mudar, né? Já é amanhã que começa a mudar? Passa para 11 horas da manhã? Dá uma olhadinha aí, por favor. Amanhã, eu vou olhar no seu Instagram aqui agora. O seu Instagram teve um anúncio de amanhã, né, que você falou para mim. Amanhã você teve hoje o Thiago, né? O Thiago dos Marcheiros agora, acabou de falar com ele, por sinal, muito legal. 10 horas da manhã. É quarta-feira, você tem uma live com o Fábio Rabin, às 10 da manhã. 10 da manhã, então. Então só deve mudar para as 11 mais tarde, né? Lá na frente, na outra semana. Talvez, na quinta já pode. Né? Se você não tem live na quinta com ninguém, a gente faz o papo cheio na quinta-feira e eu vou guardando essas perguntas. Tá bom. Pra gente tá bom, vai guardando. Vai guardando, tá bom? Que eu queria falar para você sobre a questão do uso íntimo. Você falou aí, eu vou corroborar com a sua afirmativa. Eu participei na primeira semana, você lembra? Como mediador. Eu tive que parar no meio de uma pandemia residencial. E realmente é fantástico. As pessoas ainda entram em contato comigo, você acredita? Pessoas me perguntando. Né? É muito legal, lindo. E o pessoal que está em casa para assistir, eu acompanhei uma semana de Zoom íntimo, fiquei tocado, entregando. Cara, o Zoom é maravilhoso. Por sinal, eu acho que uma das maiores ações que você fez nos últimos tempos, assim, eu falei isso para o Adailton, é apaixonante o produto. Parabéns, Caio, parabéns. E o Davi está lá fazendo amigos para todo lado, criando grupos de WhatsApp para eles falarem entre si. Isso. Enfim, a coisa tá. Tem já gente que está se reunindo para orar a partir do Zoom íntimo. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Eu
tô falando com o Muito. Adailton. A gente troca umas Pode figurinhas com falar. ele. Eu troco umas figurinhas com o Adailton sobre os Windows. Eu saio, mas eu não continuo lá. Assim, Continua dentro. É. Braulinho, olha, um grande beijo para você, meu mano. Até amanhã, às 10 da manhã, com Fábio Rabin. O Fábio, Com a graça de Deus. nacional. Deus nos abençoe. Um grande beijo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Um beijo para todo mundo. Vão na paz do Senhor. Braulio amado. Tchau, querido. Tchau. Tchau.